Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Diego Mendes e estou aqui para a gente dar continuidade àquela nossa série de estudos falando sobre Solid. Naquele objetivo de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês, para estar ajudando vocês e também, ao mesmo tempo, estar me ajudando. Porque enquanto eu explico, eu consigo fixar melhor esses conteúdos, tá bom? Então, a ideia é a gente falar sobre Solid e utilizar ele na prática em vídeos que não passem de 10 minutos. Beleza? Então, nessa aula especificamente, a gente vai falar sobre o terceiro princípio, que é a terceira coluna, aí, como vocês podem ver, que se chama o princípio da substituição de Liskov. Então, vamos lá? Primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça. Quando nós falamos de substituição de Liskov, nós estamos referindo a um princípio que tem relação com a herança. Tá bom? Por quê? Porque a herança, em muitos casos, principalmente em orientação a objeto, para vender mais essa ideia, ela é muito utilizada, às vezes também, quando nós queremos reusar código. E aí está o perigo. A herança ela deve ser utilizada em cenários onde realmente existe um relacionamento de E1. E tendo isso em mente, de que realmente existe esse relacionamento de E1, nós devemos nos atentar para alguns detalhes que eu vou relatar aqui para vocês por meio de código. Então, vamos ver isso na prática. Então, pessoal, já põe isso na cabeça de vocês. Se o que está motivando vocês a utilizar a herança é somente a reutilização de código, vocês já começaram errado. E aí nem adianta estudar o princípio de Liskov. Agora, se no código de vocês existe um relacionamento entre duas classes de E1, por exemplo, conta estudante é uma conta comum, gerente é um funcionário, aí sim, a reutilização de código ela vai existir como uma consequência desse relacionamento. Aí faz sentido a gente utilizar o princípio de Liskov, porque ele vai nos alertar a utilizar essa herança de uma forma correta. Porque se a gente não se atentar para alguns detalhes, nós podemos cometer erros que podem ser grotescos em nosso código. Então, vamos ver isso na prática. Vamos supor que você é dev, né, e foi contratado para desenvolver um cenário de um banco, tá? E nesse banco existem contas comuns e contas de estudante. Aí o cara chega para você e diz assim, olha, a conta de estudante, a única coisa que vai acontecer é que ela não vai render dinheiro na poupança. Beleza? Aí você identificou, poxa, mas existe um relacionamento de E1. Eu quero usar a herança. Você decidiu usar a herança. Né? Então vamos lá, eu vou mostrar no código para vocês e desde já eu vou dar 3 dicas para vocês identificarem quando talvez o princípio de Liskov possa estar sendo quebrado, tá bom? Em primeiro lugar, quando você observar que você está estendendo de uma classe pai e está implementando um método que não faz nada, aqueles métodos que retornam zero, retornar null, não faz nada, isso pode ser um cheiro de que o princípio de Liskov está sendo quebrado. Outro, quando você lança uma exceção inesperada, também pode ser um mau cheiro. Outra dica é quando você começa a modificar o retorno dos tipos de objetos que são diferentes do pai, tá bom? Então vamos para o código, vamos ver se a gente consegue observar a quebra de um desses princípios. Então vamos lá, pessoal. Analisando o nosso cenário do banco, né, nós temos uma conta comum. Vou mostrar para vocês como a utilização da herança não é tão simples como parece, e por isso que às vezes acontecem erros no código que são inesperados. A conta comum, ela tem um saldo, né? Ela tem um método deposita que modifica esse saldo. Tem um método que tu pode consultar teu saldo, também tu pode render, tá? Na taxa de 1.1. Quando nós falamos de herança, sempre que você for utilizar a herança, tipo, você vai estender uma classe pai. Toda vez que você for estender a classe pai, você vai ter que ir lá na classe pai, olhar todos os métodos e identificar as pré-condições e pós-condições de cada método. Beleza? A pré-condição entenda-se como sendo aquilo que o método pai recebe. Beleza? Quando nós falamos de pós-condição, entenda-se como sendo aquilo que o método pai retorna. Então, galera, vamos analisar aqui as pré- e pós-condições da classe pai. A pré-condição do método deposita, né? Ele pega esse valor passado e soma com o saldo, modificando seu valor. O getSaldo só retorna o saldo. O método rend modifica o valor do saldo como pós-condição sobre uma taxa de 1.1. Então, aqui a gente tem, né, o modelo do contrato que a classe pai está informando para que as classes filhas possam cumprir. O método rend, ele deve modificar o saldo. Isso é meio que um contrato que o pai está estabelecendo. Aí, como foi definido pelo requisito funcional, a conta estudante ela não deve render, somente a conta comum. Beleza? Então, vamos lá. A gente pega, nós vamos aqui sobrescrever o método rend, né? E, por definição, como ele não vai render de fato,
a gente vai fazer o quê? A gente vai chegar e lançar uma exceção, né, por definição do nosso requisito, a gente escolheu ser assim, de lançar uma exceção dizendo que essa classe ela não rende, né? Quando nós fazemos isso, a gente já está começando a meio que quebrar o contrato, porque quando nós colocamos essa exceção na declaração do método, obrigatoriamente a gente já teve que colocar também na classe Pi. Isso já meio que começa a quebrar o contrato, mas não é bem esse o problema, que eu quero mostrar para vocês. A ideia basicamente que eu quero trazer é que, por exemplo, imagina que em algum trecho do seu código você vai percorrer uma lista de contas comuns, né? E você vai chamar, né, no for, o método rende, e depois de fazer render algo na poupança, você quer mostrar lá no console para o cara o saldo daquela conta. Então, né, em algum trecho do seu código lá, você pegou, criou duas contas comuns e também criou uma conta estudante, né? E adicionou a conta comum dentro dessa lista, uma conta de estudante também, porque como a conta de estudante é uma conta comum, ele também pode ser adicionado aqui. Então, nós criamos essa lista. Observa, né? Vamos rodar aqui o método. Observe que em algum trecho do seu código, você ia ter uma exceção inesperada e talvez poderia quebrar algum processo que você estava fazendo em seu código. Por exemplo, depois da terceira conta, podia ter uma conta comum, né? E aí ela não rendeu, porque bem aqui já lançou uma exceção e quebrou o contrato. Então, começa a observar que a utilização da herança ela não é tão simples assim. Você sempre tem que olhar para a classe Pi antes de estender ela e verificar as pré e as pós-condições. E isso talvez não seja fácil, né, de ser feito em um time de dev. Então, devemos ter muito cuidado. Por exemplo, nesse nosso cenário, a gente poderia também... Diego, eu poderia não lançar exceção, eu poderia só chamar o método rende e não fazer nada. Isso também estaria ferindo aquele segundo indício que eu falei para vocês, de sobrescrever métodos que não fazem nada. Nesse cenário, realmente talvez não quebraria. Mas, por exemplo, imagina que a conta estudante ela possa ter futuramente um ou outro método que depende do método rende. E aí poderia quebrar, porque esse método rende não está fazendo nada. Então, são diversos cenários que você deve sempre observar as pré e as pós-condições da classe Pi. Eu vou mostrar para vocês um exemplo nesse cenário da utilização da herança que funcionaria. Por exemplo, a nossa conta comum ela tem aqui os mesmos métodos e atributos do pacote Old Code. É a mesma classe, tá? Nesse caso, a conta estudante, ela faria uma sobrescrita do método range da classe Pi, porém, nesse cenário, para a conta estudante ser uma conta comum, ela deveria render, talvez com uma taxa menor. Mas, se você está dizendo que a conta estudante é uma conta comum, você está obrigatoriamente dizendo que ela deve render. Então, para o cenário que foi estabelecido do nosso banco, a utilização da conta estudante com o relacionamento de E1 conta comum estaria furado, porque a conta estudante ela não deve render. E para ser uma conta comum, ela deve render. Então, nós estaríamos quebrando o contrato. Esse cenário funcionaria para, por exemplo, o banco dissesse assim, por exemplo, olha, existem duas contas, a conta comum e a conta estudante. A conta comum, ela rende a taxa de 1,1 e a conta estudante, ela rende a taxa de 0,5. Então, nesse cenário, a conta estudante é uma conta comum, só que na hora de render, ela rende com uma taxa menor. Então, para esse cenário, a utilização de herança estaria perfeito. Você consegue enxergar isso? Pessoal, agora eu quero que vocês prestem muita atenção numa coisa. Isso não sou eu que estou dizendo, é a literatura. Por exemplo, o livro Solid da Casa do Código, eles frisam muito isso, né? Vocês viram que a utilização da herança ela pode ser um pouco complicada. Então, existem extremistas que dizem que a herança ela deve ser evitada ao máximo. Mas não é bem assim, como vocês viram. Usar herança é válido desde que você preste atenção em todos esses problemas que eu consegui abordar anteriormente. Então, não é que a herança deve ser evitada, mas a gente, sempre que possível, deve favorecer a composição. Então, para esse cenário que foi colocado para a gente, eu vou dar um exemplo para vocês no código de como seria essa mesma solução, excluindo a herança e utilizando a composição. Observe. Então, para facilitar, eu coloquei aqui no código
no pacote usando composição e usando herança no New Code, tá? Aqui está o código que a gente tinha trabalhado anteriormente, aqui a solução que eu falei para vocês usando a própria herança, e aqui um exemplo de código favorecendo a composição como pedem. Então, para início, a gente vai criar uma classe chamada de manipulador de saldo. Esse cara, assim como a classe comum lá começava com 100, esse manipulador, ele vai começar com 100. Ele vai ter um método de depositar, que pega um valor e modifica esse saldo. Ele vai ter um método que rende também na taxa de 1.1, como foi mostrado da forma anterior também, que o método rende era 1.1. E ele tem um método também de recuperar o saldo, beleza? Então, qual é a ideia? A ideia é, a conta comum agora, ela vai ter um manipulador de saldo dentro dela. Tá? Então aqui eu peço até vocês que ignorem um pouco a parte da inversão da dependência, porque existem pessoas que podem estar assistindo esse vídeo e não olharam os vídeos anteriores, tá? Então ignore essa parte um pouco. Vamos focar só no princípio de substituição de Liskov. Então, com esse manipulador de saldo dentro dessa classe, né, ela tem um manipulador, ela pode chamar o método rend e vai manipular um saldo. Beleza? Vai ter o método getSaldo, que recupera o saldo do manipulador. Vai ter o método deposita, que aqui no cenário a gente não utilizou. Beleza? E a classe estudante, ela também vai ter um manipulador. Ela vai usar do manipulador somente o método deposita. Mas observe que não foi preciso eu colocar o método rende. Por quê? Porque a classe estudante, conta estudante, ela não rende. Né? Então, em que isso facilitaria? No meu método, main também lá da mesma forma, quando eu fosse criar as contas, nesse caso, eu criaria somente com as contas que rendem. Então, eu adicionaria aqui na lista, na mesma ideia da anterior, deixa eu tirar isso aqui, eu queria usar a inversão de dependência. Então, eu estou criando aqui uma lista somente de contas que rendem. E quando eu fosse percorrer o meu for para fazer render e pegar o saldo, eu já estaria garantindo que eu não teria aqui erros inesperados em relação a render. Por quê? Porque eu sei que eu estou trabalhando com contas, somente com contas que rendem. Então, vocês observem que a composição, ela torna mais fácil essa forma de tu trabalhar. Não foi preciso eu olhar contratos com classe Py e tudo, e até os testes ficam mais fáceis. Entendeu? Então, galera, o que a gente pode tirar de conclusão disso? É que não é que você deve, como os extremistas, sempre evitar a herança. Não. Mas sempre que vocês optarem em utilizar ela, vocês devem saber e ter em mente que vocês vão ter que tomar todos esses cuidados que eu alertei para vocês no começo desse vídeo. Olhar as pré-condições, pós o contrato da classe Py, para não tentar de forma nenhuma ferir nenhum daqueles indícios também que eu mostrei para vocês. Mas sempre que possível, em vez de utilizarem a herança, favoreçam a composição. Tá? Lembrando, não sou eu que estou dizendo, é a literatura. Mas não é que você deve evitar a herança, mas sempre que possível, favoreçam a composição. Então é isso, e aí eu fico devendo para vocês os 2 últimos princípios, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado. Curtam o canal, ajudem, compartilhem, que isso motiva a gente a estar sempre aqui ajudando vocês, beleza? Valeu!